Boa tarde, deputado. Como é que vai, professor Marcos Sintras? O senhor vai bem? Tudo bem, como vai o senhor? Então, antes de mais nada, dizer da minha alegria em recebê-lo aqui no nosso diálogo, na nossa conversa semanal, cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo e dizer que é uma satisfação enorme a gente poder manter essa conversa, como sempre, inteligente, agradável, com um dos deputados mais atuantes do nosso partido. Eu que agradeço. A todos os nossos ouvintes ali, nós temos já, no nosso partido, já um número quase aproximando aí de 100 pessoas nos assistindo, e queria mais uma vez externar a minha alegria. Como nós, sempre, deputado, começamos a nossa conversa pedindo ao nosso convidado que se apresente. Melhor do que ninguém, o senhor sabe como se apresentar perante o nosso público, perante o pessoal do nosso partido. A nossa Fundação Índigo tem sido bastante, tem trabalhado bastante na divulgação das nossas ideias, dos nossos projetos, do pensamento das nossas bancadas, de modo que eu queria logo no início lhe passar a palavra e pedir para ele fazer a sua própria apresentação, aí nós vamos começar a conversar. Temos muita coisa importante para conversar hoje, deputado. Pois bem, primeiramente, boa tarde, professor Marcos Sintras. E antes de me apresentar, permita-me aqui falar um pouco sobre Marcos Sintra, né? Porque eu não posso aqui de passar em branco aqui e falar sobre essa pessoa ilustre que faz parte da presidência da nossa fundação. E eu posso citar como grandes exemplos e grandes referências, mais do que exemplos, duas grandes referências. Uma é o nosso presidente, Luciano Bivar, que é uma pessoa de uma capacidade intelectual muito grande. Muitas pessoas talvez não saibam, mas antes de se falar em liberalismo econômico, como se fala hoje, né, de forma muito simplista aqui no meio político, conservadorismo e tal, o nosso presidente Luciano Bivar já tinha para mais de 4, 5 livros escritos falando sobre esse tema. Então é um homem preparadíssimo. E quem foi que veio para esse grande reforço? O professor Marcos Sintras, que é um dos homens com a maior, eu posso dizer, o maior acervo em termos de conhecimento na economia, veio nos dar esse plus em nosso partido, na presidência da nossa fundação, e que eu posso dizer que o que hoje vamos ter aqui não é um bate-papo, é uma aula de conhecimento por parte do Dr. Marcos Sintras, que é uma pessoa que tem no meio dos nossos deputados, dos nossos congressistas, né, dos senadores, um respeito, é uma autoridade. Eu posso resumir ao nome do Dr. Marcos Sintras, é uma autoridade no tema de economia. Bondade sua, deputado, bondade sua. Não mereço nem um terço disso. E esse rapaz aqui que fala com o professor Marcos Sintras, esse pequeno aprendiz, é o deputado Julian Lemos, que de fato, né, se sente muito envaidecido e tem uma responsabilidade de estar aqui debatendo assuntos importantes da nossa nação. Fui deputado federal eleito pela primeira vez aqui em 2018. Fui uma das pessoas que coordenei a campanha do presidente Jair Bolsonaro por essa região Nordeste. Posso dizer que tive o privilégio de tratar diretamente com o nosso presidente Luciano Bivar para que o presidente fosse ao nosso partido. Infelizmente, hoje ele está no caminho dele, mas nós continuamos aqui com uma história que tem para mais de 30 anos, que é o Partido PSL. E eu digo isso com muita alegria, eu me sinto honrado por fazer parte da família PSL, um partido realmente com uma visão social e liberal extremamente definida. Não é à toa que temos aqui como nosso baluarte, né, nosso professor à frente da nossa fundação, nada mais, nada menos que o doutor Marcos Sintra. Então, dispensa qualquer outro tipo de comentários. Imagine. Então, antes de mais nada, quero agradecer aí a gentileza. Você que acabou me apresentando, quando eu que deveria estar apresentando. Mas o deputado Julian, eu queria dizer para todo mundo, é uma das pessoas que a gente respeita muito, não é? Ele teve uma participação extremamente importante na campanha presidencial, muito atuante, sempre coordenando com muita eficiência o trabalho eleitoral, o que, evidentemente, nos levou a essa cachapante vitória em 2018. Né? Mas a política, a gente sabe, é bastante dinâmica. E acabou levando o partido a uma posição, digamos, politicamente divergente do nosso presidente, ainda que o PSL
como sempre, se atém às suas principais bandeiras liberais, que são aquelas que o próprio presidente defendia durante a campanha e que nós, evidentemente, continuamos a defender. Qual é a sua visão, deputado Juliano, do futuro do PSL dentro desta perspectiva? O PSL era, de fato, um partido pequeno. Sem dúvida alguma, demos guarida a uma campanha que estava em franco desenvolvimento, que foi a campanha do presidente Bolsonaro. O presidente se elegeu, o partido cresceu muito com ele também, mas agora com esse distanciamento político, não temático, não programático, eu pergunto, qual é a sua visão do futuro do PSL? E o que é que nós, do PSL, podemos fazer para contribuir para a construção de um Brasil como nós desejamos? Professor Marco Sintra, o PSL, de fato, era um partido pequeno, mas não era um partido que pensava pequeno. Era um partido que, praticamente, a caminho de 4 décadas, ele já tinha um conceito. Ele não tinha sua base voltada em plano de poder, mas em sim um plano de país. Não é à toa que é um partido social e liberal na economia. Então, a partir do nosso líder maior no nosso partido, que é o doutor Bivar, ele tinha em sua essência exatamente a diminuição do Estado, e mais do que a própria diminuição do Estado, um Estado ativo, um Estado que não fosse tão pesado como é. Foi por isso que o presidente Luciano Bivar, inicialmente, né, ele tinha tinha um projeto legislativo, posso dizer assim, era um projeto legislativo e depois passou para um projeto maior devido a essa junção que teve com então o candidato Jair Bolsonaro, que ninguém há de discordar e nem de confrontar aqui o meu conhecimento dessa história, fazendo com que o partido realmente rumasse. Eu me lembro muito bem da conversa que o presidente Bivar teve com o presidente Jair Bolsonaro certa vez, e eles fizeram ali um compromisso que é um documento histórico, com garantias constitucionais, com liberalismo econômico, isso assinado pelos dois, não foi por todas, foi pelos dois. Então aquilo ali é um documento que nós não podemos ignorar e jamais poderíamos nos trair em termos de visão econômica para o nosso país e aquilo que a gente queria. O caminho que o PSL irá trilhar, depois desse distanciamento, não nosso, né, mas do grupo que pensava junto ali com o presidente, é o mesmo caminho que nós estávamos. Era um caminho que a gente decidiu ficar, que é exatamente de um país moralmente viável, né, dentro de sua política, na sua economia transparente. Não é à toa que o nosso partido já chega na frente com essa visão de transparência, né? E eu não vejo, não é só uma visão minha, eu até digo assim, professor Sintra, é uma visão até daqueles que permaneceram no partido de um modo geral e que a permanência dessas pessoas apenas demonstrou aquilo que eu estou dizendo agora. O partido não encolheu em nada, pelo contrário, começou a ter mais uma identidade dentro daquilo que professava, né? E nós não sentimos, a não ser um pouco de frustração, porque nós tínhamos uma ideia de um plano de país junto com o então eleito presidente. Mas isso não afetou em absolutamente nada nosso crescimento, nossa visão, o nosso sentimento de país, né? Agora, pelo contrário, nós estamos mais do que nunca livres para fazer aquilo que nós acreditamos, que é não se juntar com o Centrão, é não participar de nenhum tipo de negociação que venha voltar à velha política, que era praticada e que era professada também pelo então candidato presidente Jair Bolsonaro. Enfim, então não mudamos nada. A nossa visão, professor, e digo isso com a maior alegria do mundo, é fazer o certo a qualquer custo. É isso que a gente vai trabalhar daqui para frente. Deputado, o senhor acabou de falar uma coisa aí que tem chamado muita atenção de todos, não é? Que é uma mudança do ponto de vista de articulação política no país. Porque eu me lembro, e durante a campanha inteira sempre se falou que a administração seria feita pelos méritos, digamos, técnicos dos seus elementos, dos seus componentes, que não haveria aquele toma lá da cá político, não haveria nenhuma negociação política, onde fatias do governo seriam entregues a grupos políticos em troca de apoio parlamentar. Mas parece que isso está mudando agora, não é? O senhor mencionou essa questão do Centrão. Qual tem sido e qual vai ser a postura do PSL neste momento?
Porque a grande questão é a seguinte, durante esses praticamente 1 ano e meio de governo, esse governo teve uma enorme dificuldade no diálogo político com o legislativo, né? A tal ponto que acabou impelindo o grupo palaciano do Presidente da República a começar a fazer essas articulações com grandes partidos para ver se monta uma base política. Qual é a sua visão disso? O PSL errou, não foi competente em termos de montagem de uma base política sólida, não soube trabalhar, ou é a nossa realidade? Quer dizer, o país é um país que nós temos que aprender a conviver com esses modos de negociação política, nem sempre muito republicanos, não. Qual é a sua visão disso? Professor Marcos Cintra, estamos falando em um canal extremamente democrático, que é as redes sociais, e eu não tenho nenhum problema que isso que eu vou falar agora seja gravado, reverberado por quem quer que seja, e eu gostaria muito, né, que de fato isso aqui que eu dissesse chegasse um dia ao presidente. Não só a ele, como aos que cercam ele, porque eu tenho legitimidade moral para falar o que eu vou falar. Ninguém que o cerca tem mais condição hoje de dizer da forma que eu vou dizer, né, o que direi agora. Quando eu cheguei no parlamento, olha que eu sou alguém que fui treinado, eu posso dizer que eu fui treinado para ser um deputado federal, até porque recebi muitos conselhos do presidente, que hoje, eu digo, ele não seguiu nenhum. Todos os conselhos que ele me deu, eu sigo e me tornei deputado e ele não seguiu. Quando eu entrei no parlamento, após ser eleito, eu vi um sentimento, Marcos Cintra, ali dentro, professor Marcos Cintra, dentro do parlamento, e eu vou dizer aqui por baixo, eu vou dizer a você por baixo aqui, tínhamos 54 deputados federais, mas eu vou acrescentar aí mais uns 100, de 90 a 100, que estavam dispostos a ser, de fato, uma base, não um amontoado de deputados que receberia algo para votar com o governo. Eles tinham uma sede de fazer o certo, eram deputados novos, eram deputados maduros, nós conversávamos, isso aí aconteceu comigo, então existia uma base voluntária, olha que coisa bacana, eu acho que nunca existiu isso ali, uma base voluntária para fazer aquilo que fosse bom para o Brasil, porque as pessoas às vezes estão misturando muito partido a família, família a governo, governo a partido, porque agora isso, então eles misturam tudo, não sabem dividir, mas eu consegui dividir de forma muito bacana, que esse sentimento de deputados ali, de tudo que era partido, tinha deputado do PSDB, do PMDB, do DEM, todos dizendo, olha, exemplo aqui, eu vou citar o nome aqui, o capitão Augusto, por exemplo, né, que é de outro partido, todos ali envolvidos em fazer o que devia ser feito, só queria que a coisa acontecesse. Foi o que aconteceu. Em menos de pouco tempo, os domésticos, digamos assim, os de casa, passaram a ter um tratamento que alguns de forma maliciosa passavam, como se a gente quisesse ter aproximação demais, não era isso. A gente queria fazer parte de um governo, que é algo extremamente salutar. O Centrão agora está fazendo parte do governo. O Centrão, que trabalhou contra, que todo mundo sabe as práticas que tinham, está fazendo parte do governo. Do outro lado, tínhamos lá deputados como Julian Lemos, como todos do PSL, como deputados de outros partidos que queriam fazer parte. Então foi o que aconteceu no decorrer de um ano, num pouco mais de um ano e um mês, essa base voluntária ela foi implodida em seu sentimento de voluntariado. E muitas vezes, um deputado, e o senhor sabe disso, doutor Marcos Cintra, a política ela é muito oxigenada por gestos, não por práticas que você tem o toma lá da cá, como todo mundo fala, que foi proferido não só pelo presidente, como pelos seus filhos, e esse toma lá da cá existe hoje, tranquilamente, todo mundo sabe disso, não há o que contestar. Só que não existia isso com esse grupo que eu estou lhe falando ali, que poderia ter se multiplicado de 130, 140 para 200, 250, 310, 320, que era o suficiente para o presidente governar tranquilamente. Foi o que aconteceu. Começou a haver um sentimento de contenda no meio de tudo, porque tudo era motivo de uma confusão, e essas pessoas que, não, olha só, não tem nada a ver com o PSL, eu estou falando de outras pessoas que eu via se queixar dentro do parlamento, passaram a se sentir menos prestigiados, e prestígio não quer dizer tomar lá da cá, prestígio às vezes quer dizer, sabe o que, professor Marcos Cintra? Simplesmente uma xícara de café conversando com aquela pessoa que você acredita, que você ajudou a ser presidente, que gostaria de dar um conselho lá, dizer, presidente, não é bom por aqui. Por exemplo, eu sou do Nordeste. Quem é que conhece melhor do que o Nordeste do que eu?
Será que o filho do presidente conhece o Nordeste melhor do que eu? A Paraíba aqui, quem é que pode falar da Paraíba? É Julian Lemos. Então, Julian Lemos, ele sequer, nenhuma vez conseguiu chegar perto de alguém que subiu, olha, literalmente aqui nesses ombros, viu, professor? Nesses ombros aqui, subiu, levantou ele no aeroporto para chegar e dizer, olha, Campina Grande precisa, a médio e longo prazo, de um hospital regional para aquela região que não tenha mais de 60 anos. A gente não conseguia, olha, a transposição está com esse problema, quer dizer, nós não tínhamos esse tipo de relação. Isso passou a acontecer de outra forma. Deputados que faziam parte de uma base do governo Dilma, depois passaram a extorquir o governo Temer, passaram agora a fazer parte de um governo que não tem nada a ver com as práticas desses deputados. Então, o que é que aconteceu? Perdeu-se totalmente a essência daquilo que a gente imaginava que seria um governo. De fato, houve um distanciamento, mas nunca foi por parte dos deputados do PSL. E eu digo mais, sabe, professor Marcos Sintra, se o senhor parar para reparar, e você que está me ouvindo agora aqui, nessa rede social, nessa live hoje tão importante, já notou que depois que houve esse distanciamento, o PSL hoje não está em problema nenhum. Ninguém cita o PSL em problema nenhum. Não há confusão de nada. É todo mundo fazendo o seu trabalho. Porque, de fato, doutor Marcos Sintra, o que a gente queria era governar com o nosso, digamos assim, o nosso líder, que era o presidente. E nada mais natural do que isso. A gente participar daquilo que a gente construiu. Deputado Julian, eu acho que realmente esse diagnóstico seu é muito importante e é um diagnóstico até corajoso, né? Eu acho que era evidente essa sensação aí que o senhor menciona de que havia uma boa vontade gigantesca na composição da nova Câmara dos Deputados e do Senado também, com as propostas do governo Bolsonaro. Mas de onde veio essa inabilidade de transformar isso em base de apoio? Foi o presidente? Foram os ministros? Foi falta de habilidade da articulação política do Palácio, do governo? A que o senhor atribui esse distanciamento e essa frustração daqueles que queriam ajudar, queriam participar, com a melhor das intenções, com a melhor do seu potencial, e acabaram se frustrando? A que o senhor atribui isso? Professor Marcos Sintra, eu estou muito à vontade para falar isso aqui. Eu tenho legitimidade. É muito bom você falar com vivência, com experiência, com algo que você fez parte, não de ouvir falar, mas dos seus olhos serem testemunha, dos seus ouvidos ouvir. Eu posso dizer que eu sou uma das poucas pessoas que tem uma história, eu acho que única. Eu acho que poucas pessoas têm uma história dessa do zero, né, de 3% de uma pesquisa, chegar a ver alguém que dormia na sua casa, que você dormia na casa dele, ser presidente da República. Muitas vezes, doutor Marcos Sintra, a gente passava em algum lugar que alguma pessoa importante dormiu certa noite. Eu me lembro que eu, quando era criança, na casa da minha avó, tinha uma casa que Luiz Gonzaga dormiu, enquanto veio fazer um show. Toda vez que eu passava, meu pai dizia, quem dormiu nessa casa foi Luiz Gonzaga. Quem dormiu nessa casa foi Luiz Gonzaga. Eu já dizia, mas rapaz, eu já escutei isso 10 vezes. Né? Mas veja bem, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, dormiu na minha casa. Mas ele não só dormiu na minha casa, nós dividimos refeição, nós contamos um piada um para o outro, ele dormiu na minha casa, na cama dos meus filhos, ele andou no meu carro. Então, ele tem uma história bacana. Então, eu tenho legitimidade para lhe dizer o seguinte, o nosso presidente, ele nunca foi uma pessoa boa de relacionamento. Sabe assim, de forma muito curta, para você ali interagir e brincar, muito bom. Mas quando se tratava de relacionamento com algumas pessoas, o pavio era muito curto. E ele não conseguia, às vezes, um exemplo, na campanha, pré-campanha e campanha, ele tinha bons conselheiros. Na minha região Nordeste, até a forma como ele falava, que ele, às vezes, um exemplo, ele me chamava de forma carinhosa, tá? Nunca vi, eu tenho que ser sincero, eu nunca vi ele me chamar isso dessa forma, de forma pejorativa, me chamar de pau de arara. Ele dizia, pau de arara, vem cá. Mas isso eu sabia que se os meus irmãos nordestinos escutassem, não soaria bem. E eu dizia, Jair, eu não ligo. Mas se você falar pau de arara e isso for reverberar no noticiário, as pessoas vão ver que é uma forma de preconceito de você falar. Porque pau de arara era aquele nordestino que saía em cima de uma carroceria de uma Mercedes, dentro de uma rede, para poder ganhar sua vida em São Paulo. Eram uns retirantes, era uma coisa muito triste.
né? Mas ele dizia, aí ele disse, pô, Paraíba, eu não sabia disso. Eu disse, pois é, Jair. Então, eu estou dando apenas um exemplo micro de um conselheiro bom que certas vezes chegou para ele em Roraima e disse, presidente, o senhor tem, Jair, né? Eu dizia, Jair, você tem um apelo muito forte junto da igreja evangélica, só que a igreja evangélica é contra a pena de morte. Essa ideia quem deu foi eu a ele, numa igrejinha evangélica, antes da gente entrar em Roraima, que eu fui para lá fazer um evento para ele. Eu disse, lá vão perguntar a você se você é a favor da pena de morte. E ele dizia que era. Eu disse, se você disser e gravar isso, vai ser um trabalho danado no decorrer de sua campanha, porque eu vou jogar isso dizendo que você é a favor. Nesse dia foi a primeira vez que ele falou que era contra a pena de morte, mas poderia trabalhar em cima de uma questão de pena perpétua. Então veja bem como era uma pessoa que sempre estava lhe dando conselho. Eu estou lhe dando 2 exemplos de dezenas de conselhos que eu dei a ele. Quando ele às vezes era mais impetuoso, eu pegava no braço, falava uma coisa ou outra, e eu falava, viu, professor Sintra, como alguém que era, sabe assim, como ele me tratava como se fosse um irmão dele, um filho dele ali. Às vezes ele dava uma bronca e eu segurava essa onda. Então eu quero dizer o seguinte, o presidente hoje, isso não é uma crítica pessoal, mas é uma constatação minha. Ele hoje não tem pessoas que possam hoje dizer a ele o que ele precisa ouvir. Por exemplo, eu não teria nenhum problema hoje de dizer a ele, o rei está nu. O rei está nu. Então é bom se vestir, porque está acontecendo isso. Hoje me parece, e eu digo isso porque a última vez que eu estive com ele, em setembro, no Palácio do Planalto, eu senti como a coisa estava muito distante daquele homem que eu conheci. Então os grandes conselheiros dele saíram de perto. Eram tidos como pessoas que talvez não conseguissem se submeter ele não quisesse escutar um conselho mais aprofundado desse, o que fez com que ele, em termos de articulação, eu posso dizer, em termos da forma como agir, tivesse gerado animosidade com os melhores quadros que ele poderia ter para ajudar ele na articulação dentro do parlamento. Restou a ele quem? Eu não estou falando aqui uma crítica pessoal, mas é uma constatação política. Ele não poderia ter conhecido ou nomeado alguém tão inábil, né, como o líder do governo chamado Vitor Hugo, que é para mim uma das pessoas mais inábeis em termos de articulação política, com grandes nomes dentro do PSL, dos quais eu tinha sido citado certa vez em uma reunião onde estava presente o doutor Marcos Sintra. Só para você ter ideia, estava presente eu, o vice-presidente general Mourão, estava presente o general Heleno, estava presente Paulo Guedes, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Bebiano. E lá foi decidido que eu seria o líder do governo. Eu nunca tive um problema em ter posições, eu queria ajudar. E eu me lembro que quando começou a ter uma conversação, já querendo, o que a gente chama de fritar, eu me dirigi à sala do presidente já eleito, na transição, e disse, presidente, esqueça isso. Porque eu não tinha a intenção de estar em meio de confusão, eu queria ajudar, e eu não queria ser parte do problema, e sim parte da solução. Então essa falta de pessoas que ajudassem ele a dar um conselho a ele no momento correto, a pegar ele pelo braço como um amigo e dizer, não é assim, é desse jeito, e assim foi conduzido na pré e na campanha, e tudo deu certo. Hoje, em pleno governo, em menos de um ano e meio de governo, o que a gente vê é uma habilidade nunca antes vista num país de gerar crises em cima de crises, superando aquele temperamento do então presidente Itamar Franco, que era uma das pessoas mais intempestivas que tínhamos na República, mas mesmo assim que fez um grande trabalho, porque mesmo sendo intempestivo, escutava. Eu acho que hoje o maior problema do nosso presidente é não escutar ninguém, e quem escuta, escuta muito mal. É verdade. Deputado Julián, uma coisa que me chama a atenção é que o presidente, apesar de demonstrar essa inabilidade, às vezes, no trato com parceiros, com amigos, a relativa truculência, às vezes, com que ele se manifesta e acaba gerando muita insatisfação, muitas crises, ao mesmo tempo em que ele tem esses modos que, às vezes, agridem um pouco a todo mundo, ele continua defendendo bandeiras corretas do ponto de vista programático, do ponto de vista de futuro do país, do ponto de vista da defesa dos princípios liberais que nós defendemos. A pergunta que eu faço é a seguinte: o PSL continua, logicamente, votando, não é, de acordo com seus princípios, com seus dogmas, e, nesse sentido, tem apoiado uma boa parte daquilo que o presidente vem defendendo. Mas eu vejo um conflito muito grande nessa crise que nós estamos vivendo hoje, não é? E uma divisão
de posições com relação a como tratar essa crise, com lockdown, com abertura da economia ou não, esse conflito entre a parte sanitária e a parte econômica, isso está gerando realmente um conflito muito grande no país como um todo. Qual é a visão sua e do PSL com relação a essa questão? Como avançarmos na busca de soluções para essa crise brutal que o mundo nunca viu antes? E qual é a eficiência, a eficácia das medidas que o governo vem tomando até agora? Veja bem, professor Marcos Sintra, o PSL ele não teria como não votar com o governo quando trata-se de medidas econômicas austeras, quando se trata do liberalismo, que eu lhe falo. Quando eu falo liberalismo, é para que a gente não saia aqui dissertando todo um conceito de liberalismo econômico, mas assim, as bandeiras primais, né? Além das conservadoras, que todos os deputados do PSL são conservadores também. A gente não poderia negar o nosso discurso. A gente não tem como, até porque eu vou falar por mim e sei que todos os meus colegas diriam isso. Não são bandeiras do presidente. São as bandeiras que nós entendemos que, exemplo, se vamos supor que Deus me livre, de alguma forma o presidente não estivesse lá hoje. Quem estivesse lá teria que atender às nossas expectativas do que seria austero e atender às nossas bandeiras liberais na economia. Então, assim, independente do presidente estar lá, e se fosse outro, nós estaríamos alinhados com as mesmas bandeiras que nós falamos na nossa campanha. Porque o presidente falou de algo que eu acredito. Eu não sigo esse discurso porque o presidente Jair Bolsonaro falou. Nós apenas juntamos o que eu acreditava que era bom com aquilo que ele professava em sua campanha. Eu digo isso da mesma forma que foi o presidente Luciano Bivar. Quando o presidente Luciano Bivar, e eu tenho que fazer justiça, se você me permite, professor Marcos Sintra, que tudo isso está muito bom, Jair Bolsonaro está lá como presidente da República, mas existia uma coisa chamada, antes de tudo, garantias jurídicas e uma coisa chamada partido. Sem partido, não existe ponto para chegar ao resultado final da eleição, que é uma vitória. E isso quem chancelou, por fim, quem deu cabo de qualquer tipo de dúvida quanto a isso, foi o presidente Luciano Bivar, que sentou numa mesa, né, ficou todo mundo ali ao redor, e sentou na mesa com o então candidato a deputado federal Jair Bolsonaro, que não tinha partido, não existia partido que quisesse comportá-lo, e o PSL ali acolheu, e o Luciano Bivar fez algumas ponderações lá, que está nesse documento histórico, que até o senhor me deu ideia, não, o senhor me acendeu aqui um desejo de depois colocar isso na minha rede social, esse documento, que lá tem tópicos que eram defendidos por Luciano Bivar e que o presidente Jair Bolsonaro disse, pronto, ok, dentro disso aqui estamos juntos. E nem um minuto o PSL quebrou esses pilares que acreditava. Então isso tem que ser colocado aqui como justiça. O partido PSL, ele tinha uma linha, e eu tenho que confessar que eu nem conhecia esses pilares do PSL, eu nem sabia que tinha uma casa que eu pudesse me adaptar tão facilmente à realidade do que eu acredito que é bom para o país, sem falar que é um partido que me deixa livre para opinar aqui, inclusive dar minhas opiniões que nem sempre agradam a maioria. Mas eu tenho que fazer essa justiça. E após essa junção e esse ok do presidente Bivar, chegamos ao resultado que tivemos aí e foi um sucesso. O sucesso não foi apenas do então candidato Jair Bolsonaro, foi de uma coalizão de pessoas, foi uma coalizão de bandeiras, uma coalizão de sentimentos e, sobretudo, de desprendimento do nosso presidente Luciano Bivar. Por exemplo, a prova que tudo isso estava aliado, que o senhor fez parte desse governo, que era uma pessoa que estava à frente da Secretaria Especial da Receita Federal, um órgão muito importante, que o senhor dedicava-se com a maestria, um conhecimento profundo sobre a questão do imposto único. Quer dizer, o senhor somou demais a isso. Então, se o senhor reparar, quem estava se somando ao candidato Jair Bolsonaro eram pessoas que realmente davam essa sustentação. Então, por esse motivo, professor Marcos Sintra, nós votamos com o governo porque as bandeiras que o governo defende são as bandeiras do PSL e não ao contrário. Muito bom, muito bom. O deputado falou uma coisa muito importante, né, que são essas bandeiras que os partidos defendem e tal. E o PSL, ele tem tido uma presença muito forte no cenário político brasileiro, na defesa de alguns projetos, principalmente na questão do imposto único. Não é? É um projeto que o presidente Luciano Bivar, que inclusive já foi candidato a presidente da República em outras eleições, defendeu.
Eu mesmo também trabalhei muito com o projeto dessa simplificação radical do sistema tributário brasileiro, mas eu vejo a coisa avançar. Não é pelo contrário, a questão tributária hoje, que é uma das coisas mais importantes, está sendo deixada de lado. Olhe bem, essa crise que está havendo hoje, agora, eu vejo o governo oferecendo crédito para as empresas manterem os seus funcionários, eu vejo os bancos oferecendo crédito também para as empresas pagarem os seus fornecedores, vejo muito pouca coisa, no entanto, na área tributária. Apenas algumas postergações, alguns diferimentos, ao invés de pagar imposto agora, pode pagar daqui a 60 dias, etc. Como é que as empresas vão resistir a isso? Me parece que na área tributária, o governo está sendo muito tímido nas medidas de superação dessa crise, não é? E não está adotando os princípios que o PSL sempre defendeu, que é a ideia do imposto único, da radical simplificação, que eu acho que poderia ser um estímulo gigantesco para a retomada do crescimento econômico brasileiro novamente. Qual é a grande dificuldade que existe no Congresso Nacional contra a ideia de uma radical simplificação tributária que o PSL sempre defendeu? Na realidade, professor Marco Cintra, o Congresso Nacional não tem essa dificuldade de simplificar. Tudo é parte de um início, de um movimento, de uma vontade de fazer, que nós entendemos que isso deveria ter partido do Executivo, do governo. Começar a levantar essa bandeira, né, que na realidade nada tem a ver com o imposto antigo da CPM, nada tem a ver, era a simplificação dessa carga tributária, que é cruel, confusa, cara, que proporciona a sonegação, era simplesmente, e até com o nosso próprio sistema de arrecadação, digamos que estaríamos com mais de 50% do caminho já construído, pela forma como nós arrecadamos. Então isso seria uma forma de simplificar, faria parte de uma reforma hoje, eu posso dizer, muito importante, né, que hoje o nosso Brasil é um país que deve estar em cima de uma plataforma de reformas, uma reforma tributária vital para até o crescimento. Eu costumo até dizer que a reforma previdenciária ela era mais complexa, mas a tributária é a mais importante. É essa que vai exatamente colocar a gente em cima de um trilho de crescimento de país. Né? Porque hoje o que a gente tem, para você entender melhor, a questão tributária no nosso país é como se fosse um cano longo, muito longo, cheio de furos. Aonde não consegue se ter, se a gente afinasse mais esse furo, né, e passasse o fluxo ali um pouco menor, mas com uma capacidade muito grande de cada pessoa estar conectado a esse cano, era muito melhor. Só que hoje, ninguém sabe se o cara paga 40% de imposto, 60% de um, 80% de outro, 20% de outro, o que faz com que haja uma sonegação hoje equivalente a 400 bilhões anuais. Exatamente. Quer dizer, só no nível federal. Exato, não só nem federal, nós estávamos falando, para você que está me ouvindo agora, era só de você imaginar que nós pagávamos, corríamos para resolver a questão tributária da reforma da Previdência por causa de uma dívida de 220 bilhões anuais ou 230, alguns diziam que era 190, vamos supor que fosse 250. Mas estamos falando aqui de 400 bilhões de reais, que é o dobro desse problema que nós tínhamos, que é fácil de resolver. Agora eu te pergunto, professor, o governo federal parou nesse quesito, que isso é tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Eu digo, senhor, hoje o parlamento, ele tem a consciência disso, porque quando foi para votar algo muito mais complexo, aí eu digo, senhor, era muito mais complexo a reforma previdenciária do que essa daqui, porque essa todos nós sabemos. Aí depois vai se seguir uma reforma política e outras mais. Reforma administrativa, que é necessária demais também ao nosso país. Agora, a tributária, ela é de longe a mais importante de se fazer hoje no nosso país. Eu estou vendo agora o ministro Paulo Guedes falando muito na retomada daquele projeto da desoneração da folha de salários, não é? Porque um dos grandes problemas hoje, exatamente. Agravado pela crise do coronavírus, é a questão do emprego. As pessoas estão perdendo emprego. Nós já tínhamos 12 milhões de desempregados, mais 10 milhões de desempregados aí tranquilamente vão ser gerados, e sem falar nos desalentados, nos subempregados, etc. De modo que desonerar a folha de salários, deixar de tributar salário é uma coisa fundamental. E o ministro Paulo Guedes vem falando muito nisso novamente. Né? Eu sou testemunha de que, durante um determinado momento, chegamos a falar nisso,
com a substituição dos 20% do INSS por um tributo sobre pagamentos, que não tem nada a ver com o CPMF, como o senhor falou, mas o presidente reagia muito em função de manchetes na imprensa que dizia: o governo vai recriar a CPMF, o que evidentemente não é verdade. Então, nesse aspecto, o presidente está com muito preconceito, né? E é muito importante que o Congresso Nacional hoje assuma a liderança nisso. Convença o presidente e assuma a responsabilidade de desonerar a folha. Professor, o senhor falou, se o senhor me permite, o senhor falou algo aqui muito óbvio. Olha, você que está me ouvindo agora, inclusive eu estou até vendo aqui um cidadão chamado João Lopes, que trabalha na Receita Federal aqui da Paraíba. Eu vou pedir até ao João e vocês que estão me ouvindo, estudem sobre o imposto único. Não tem coisa mais simples de você compreender do que isso. Simples demais. O presidente Bolsonaro, eu acho engraçado, ele entra em polêmicas extremamente desproporcionais e inúteis. Se ele encarasse a questão do imposto único, como ele encara essa ideia dele, controversa, de acabar com o isolamento social, né, seria algo extremamente muito menor ele tentar, veja só, tirar esse preconceito, né, da CPMF, que na realidade o problema da CPMF não seria apenas a questão do imposto a mais, é porque ela dá uma ideia do que seria a questão do imposto único. O que a gente tem que deixar claro aqui é que não seria criado um imposto a mais, seria pegar esse imposto único aqui e esses 1000 impostos aqui vir para cá. Era isso que deveria ser feito. Para que você soubesse. E outra coisa, poderia se organizar dentro dessa reforma algo que eu acho um absurdo, que é a cobrança de imposto sobre o consumo. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Não faz sentido nenhum. Você não tem poder de compra, porque tudo no seu consumo é tributado, de forma que sabe lá Deus como é isso. Então, o professor Marco Sintra, que é eu posso dizer que o Marco Sintra e o presidente Bivar, que são especialistas nesse assunto, isso tem que ser propagado. Agora, eu digo uma coisa com toda certeza hoje, professor Marco Sintra. Esse conceito que o senhor tem, que no caso o nosso presidente tem preconceito, e o que eu estou falando aqui é de um conceito, que é uma coisa totalmente diferente, o imposto único hoje seria algo que resgataria, digamos assim, até a estima do nosso Congresso hoje junto ao povo brasileiro, porque é uma ideia única, é a libertação da desoneração da folha de pagamento, que hoje é algo que é insuportável ao empresário fazer isso. Então eu sou entusiasta de que o Congresso realmente adote essa ideia, já que o chefe do Executivo tem esse preconceito, que eu acho que é porque talvez ele nem tenha entendido ainda do que se trata o imposto único. Talvez seja o preconceito dele, seja esse. Eu acho que esse é um dos temas que pode efetivamente transformar o PSL num partido muito enraizado no país, porque é um projeto que toda a sociedade brasileira apoiaria. Infelizmente, tem aqueles interesses contrários, etc., mas é uma das grandes bandeiras do PSL e que certamente vai ajudá-lo a se firmar aí no conjunto dos grandes partidos políticos no Brasil. Deputado Julian Lemos, eu queria agradecer muito a sua participação e lembrar a todos que a sua presença no Congresso Nacional honra muito o partido. É um grande deputado, muito respeitado no seu estado, o estado da Paraíba, tem tido aí uma presença muito marcante e o que mais chama a atenção é a sua coragem, a sua franqueza e a sua sinceridade naquilo que efetivamente transparece nessa nossa conversa. Eu acho que o partido hoje pôde lhe conhecer melhor em outros estados, em outras regiões. Esse vídeo vai ficar aí para ser revisto a qualquer momento por todos os nossos mais de 300 mil filiados e que acompanham o nosso Instagram. E eu queria agradecer muito a sua presença, lhe passar a palavra aí para as suas palavras finais e dizer que foi uma honra, uma satisfação muito grande poder conversar com o senhor hoje aqui. Eu quero dizer aqui da minha satisfação de ter participado, gostei demais, conversar com o professor Marco Sintra. É uma satisfação porque nós aprendemos. Hoje ele apenas praticamente me entrevistou, eu fiquei muito surpreso e muito lisonjeado por isso, mas vocês que estão assistindo essa live, essa pessoa aí que vocês estão vendo no rosto, o professor Marco Sintra, é um dos notáveis desse país, é uma das pessoas de maior conhecimento na área econômica dessa nação. As pessoas não fazem ideia do patrimônio que nós temos intelectual dentro do PSL, assim como eu não posso deixar aqui, e digo isso,
né? Porque muita gente não sabe. Nós temos um escritor no nosso partido, que é o nosso presidente Luciano Bivar, que fala sobre liberalismo econômico. É uma pessoa que teria muito a somar nesse governo, mas que, infelizmente, muitas vezes nesse governo tem muito espaço a quem bajula o presidente da República. Infelizmente, eu não tenho esse dom. Tem gente que tem o dom, professor, de bajular. Eu não nasci com esse dom. Eu nasci aqui em Campina Grande, Paraíba, terra de camarada meu bruto, e eu não consegui ser bajulador de ninguém. Consegui falar a verdade, que a verdade às vezes dói um pouco, mas agradecer aqui a oportunidade do PSL, a todos vocês que escutaram, os comentários aqui eu estava lendo quase todos, porque eram muitos, e as pessoas entenderam, né? Vez por outro um comentário aqui sem sentido algum, mas a grande maioria está pelo Brasil, olha que coisa bacana. Então agradecer ao senhor e dizer que esse Brasil, ele é feito por nós. Maior, olha, eu vou passar, doutor Marcos Cintra vai demorar muito, mas vai passar, o presidente vai passar, mas o Brasil vai ficar. Nossas ações agora aqui, nessa nação, irão reverberar para as próximas gerações. E eu me sinto muito orgulhoso e muito feliz, eu posso dizer assim, lisonjeado, da Paraíba ter me escolhido para representar ela no Congresso Nacional. Muito obrigado, professor Marcos Cintra, e que esse momento se repita diversas vezes. Eu é que agradeço a sua presença, deputado Julian Lemos, e quero dizer a todos aqueles que estão nos assistindo hoje, essa é a cara do PSL. Essa é a cara do PSL. É verdade. Um partido que veio para ficar, é um partido que veio para deixar sua marca na vida política e econômica brasileira. Obrigado, deputado, e até a próxima oportunidade. Obrigado, professor Marcos. Um abraço. Me trazer de volta aqui novamente. Foi muito bom, excelente, gostei muito dessa conversa. Até a próxima. Valeu, professor Marcos. Um abraço, querido.